E aí? Grande Daniel José, Fala, como é que você Bolineira, tá? beleza, cara? Você tá bem? Beleza. Eu tô bem, Maravilha. tô em casa, você tá respeitando a quarentena também, né? Também. Só saí hoje rapidinho com máscara pra ir no supermercado, comprar uma coisinha, já voltei rapidinho. Perfeito, exatamente. Sempre de máscara. E Não ficou preso no trânsito, não? inclusive já vai entrar na pauta agora, né? Já, cara, Dureza, hein, meu? Que dureza, dureza. dureza. Hoje, para quem não acompanhou, a Prefeitura de São Paulo lançou um decreto, né? Restringindo o rodízio como se fosse meio a meio. Né? Metade da frota vai ter que ficar em casa. Ou seja, números ímpares só podem rodar em dias ímpares, números pares só podem rodar em dias pares. Né? Isso, Dani, depois do fracasso, vamos colocar as palavras que têm que ser ditas, né? Sim. Que foi o bloqueio de vias, né? Gerando trânsito, pontos de Essa ônibus primeira é lotados. genial, né? Bloquear as vias, assim, pô, é, traz exatamente os efeitos opostos do que era a intenção, né? Exatamente, eu ia falar, Dani, eu não sei qual foi a tua avaliação desse decreto de hoje, mas me parece uma política muito mais baseada na intenção do que no resultado, né? Exatamente. Eu acho que boa parte das políticas públicas no Brasil seguem mais ou menos essa regra, né? Que é o seguinte: as pessoas têm boas intenções, né? Na maior parte das vezes, mas não pensam quais são as consequências de primeira, segunda, terceira ordem, né? Então não conseguem ver, por exemplo, a ideia inicial era, vamos diminuir o número de pessoas, pessoas circulando, né? Então vamos Uhum. forçar para fazer com que a quarentena funcione para um percentual maior da população na cidade de São Paulo, né? Ok. Então o que a gente vai fazer? A gente vai impedir que as pessoas trafeguem, né? Então a gente vai fechar as vias. O que isso acaba causando? Acaba causando trânsito. Então E acaba aglomeração, né? aglomeração. Então, não só para quem devia estar em casa, mas que resolveu sair por motivos não urgentes, né? Mas também para profissionais da saúde, para pessoas que estão ali fazendo, desempenhando funções importantes, né? Para ambulâncias e por aí vai. Aí ele viu que não funcionou, né? E aí ele fez esse decreto aí de restringindo a mobilidade aí para criando como é que se fala, esse rodízio aí meio estranho, né? Para dias pares e ímpares. Ou seja, quem é profissional da saúde depois pode pedir para anular as multas, né? Mas vai ver Uhum, se isso perfeito. funciona. Não sei se você já pediu para anular alguma multa alguma vez na sua vida. Exato. No ano que vem vai chegar o É, referente a esse ano, né? não, se Isso se não chegar. se perder, exatamente, se não se perder pelo caminho. Não, e outra coisa, né, Dani? Tem muitas atividades consideradas essenciais que estão tocando a ver. Vamos dar o exemplo dos supermercados, né? Você reduzir o número de possíveis veículos circulando não vai fazer que o número de pessoas trabalhando reduza. Nós Sim, já temos esse número, né, de gente em atividades essenciais. Por outro lado, você vai sim criar um gargalo que obriga muitas pessoas a migrarem do carro, do transporte individual, para o transporte público. exatamente. Ao mesmo tempo, a frota não aumentou. E aí? Né? Exatamente. Então, os resultados são completamente diferentes daquilo que se imagina anteriormente, né? Uber não vai conseguir rodar todo dia, só um dia sim, um dia não. Isso vai fazer com que tenha menos oferta de Uber e aí acaba fazendo com que as pessoas tenham mais incentivo ainda para usar o transporte público, ou que demore mais tempo para chegar até os lugares, ou que fique mais caro o transporte no final de contas. Então, assim, é muito pouca é muito pouco estudo, né? Muito pouca reflexão e estudos Perfeito. técnicos mesmo para fazer com que o objetivo final das políticas públicas seja alcançados, né? Então, é duro, né? Isso mostra o quanto que a Exato. gente tem um prefeito aí despreparado, né? O pessoal não pensa na segunda derivada, né? O que vai acontecer depois da nossa decisão.
vai gerar incentivos para quê, né? Então, Exatamente. Agora, Dani, você sabe que outra coisa, eu sempre falo, eu gosto de discutir política pública com você pela tua formação de economista, porque você tem essa visão muito clara do que a política pública precisa ser, né? A prefeitura vem fazendo aí os hospitais de campanha, né? Nós temos o IMB, que já está com capacidade aí próxima da lotação. Nós temos também o do Pacaembu. Os dois somados dá mais ou menos 1.200, 1.300 pacientes internados. eu acho que Né? o total de leitos ali são 2.000, né? Os dois, Isso, eu acho. exato, exato. Então nós já estamos chegando aí batendo perto dos 75% de leitos ocupados, né? Uhum. E nesse meio tempo, você tem, o que eu vejo poxa, o orçamento da saúde é o segundo maior. E como é que a gente tem tão poucos recursos chegando lá na ponta, né? Enfim, eu tenho uma impressão de que a máquina consome muita coisa. E mais Uhum. do que nunca, eu acho que a gente está vendo isso. Qual que é a tua avaliação? É exatamente essa. A gente tem um modelo de Estado que utiliza muito mal os recursos, né? A gente gasta muito dinheiro com folha salarial, né? No Brasil, a máquina pública custa muito caro, então a gente paga salários muito altos e para muita gente. Então, e com critérios, né, de contratação que são completamente descolados da realidade de qualquer lugar do mundo, né? Então, por exemplo, se você virar e perguntar para o secretário de saúde quanto que os médicos que estão trabalhando nos hospitais, né, estaduais e tal, quanto que eles ganham? Quanto que os enfermeiros ganham? Ele não vai saber na vírgula, porque esse valor muda a cada dia. Porque cada dia que passa, um profissional a mais ali ganha um benefício a mais, ou ganha algum tipo enfim, de adicional, e que vai fazendo com que isso vire uma bola de neve que não consegue, que é impossível de ser gerida, né? Então, no final de contas, né, o que eu acho que uma das principais pontos que essa crise mostra é a necessidade que a gente tem de reforma administrativa no país, porque acaba que a gente não tem espaço nenhum para qualquer tipo de investimento. Então, por exemplo, olhando o orçamento do Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa a gente aprova o orçamento, né? E aí eu estava estudando, né, tal, e o orçamento é de quase 240 bilhões de reais, né? O Estado de São Paulo. E aí eu fui ver, poxa, mas quanto que tem nessa conta aqui, que é a conta de reservas para crises, né? Então, Uhum. fui ver, meu, se você tivesse que gerir a sua empresa, o quanto que você deixaria no caixa, né, para conseguir, quanto do orçamento da receita você separaria para conseguir responder algum tipo de crise, enfim, para um colchão ali para te dar segurança. Sei lá, eu pegaria 10% do orçamento, sabe? Alguém mais irresponsável pegaria Uhum. 5% do orçamento. Então a gente está falando aqui de 24 bilhões de reais, 12 bilhões de reais. Essa conta não batia nem 50 milhões de reais. Tipo assim, o estado de São Paulo não tem recursos para lidar com uma crise, para rodar a máquina por 15 minutos. Então, assim, é uma loucura o quanto que o Estado brasileiro, o Estado de São Paulo, mas todos os estados do Brasil e o governo federal são mal geridos. E eles têm estruturas de custos completamente ineficazes, completamente fora daquilo que deveria, sabe, ser minimamente assim o correto se a gente quiser de fato entregar serviços públicos de qualidade, né? Perfeito. Então, no limite, né, a gente tem que fazer uma reforma administrativa que permita, por exemplo, num momento de crise como esse, redução de carga horária dos funcionários, consequente redução de salários, que permita regras mais rígidas para a obtenção de benefícios. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que fazer, porque essa é uma das nossas principais pontas, né? Falar, não, mas tem tanto desperdício em outro lado, em tantos lados diferentes. Com certeza, tem desperdício de todos os lados. Agora, o que acontece é que você tem que fazer o 80-20, né? Tem que fazer ali as 20%, as ações, assim, as 20% de ações que vão obter 80% do resultado. E Perfeito. isso, no Brasil, hoje, é previdência e reforma administrativa, né?
sobretudo Uhum. quando você olha para o lado das despesas, né? Então, Perfeito. atacando esses dois pontos, a gente consegue fazer com que o Estado tenha muito mais espaço para reagir. Não à toa, por exemplo, a gente teve que fazer, na Assembleia Legislativa, teve que aprovar uma redução de salários dos funcionários, dos deputados, das verbas de gabinete, de contratos, tal. E olha só que interessante, a gente reduziu 25% do orçamento da Assembleia, fez uma economia a expectativa de Assembleia, economia, né, nossa já é de Assembleia custa 1 bi por ano, né? 1,1, 1,1, 1,2 bi por ano. Tem caído nesses últimos anos, né? Mas a gente conseguiu ali, num projeto de resolução, reduzir o orçamento em 320 milhões de reais. 320. Então, assim, e tudo funciona normal. Mas a gente só conseguiu essa redução de 25% porque boa parte dos funcionários são comissionados e não concursados. Porque se fosse concursado, a gente não conseguiria mexer de nenhuma forma. E isso é um Perfeito. pouco do problema que a gente tem também para enfrentar a crise, né? Dani, falando Não sei como da você tem visto reforma. aí. A reforma administrativa eu entendo que é uma prioridade, e não só pela parte das despesas, mas pela parte do atendimento do setor público ao cidadão. Né? Hoje a gente tem um Estado que não serve o cidadão, se serve do cidadão. Exatamente. É E, porque, tipo, e é aquilo que eu tava falando, né? A gente tem que pegar tudo aquilo que o Estado faz e quebrar em duas estruturas de custo. O que ali é custo que vai para atividade fim, que vai para prestação de serviço das atividades cruciais, educação, saúde, segurança, tal, que entregue mesmo, e o que é gasto meio, né? Para áreas não perfeito. cruciais e também gastos administrativos. E aí a gente vai ver a discrepância, né? Um custo gigantesco para uma máquina administrativa e para atividades não cruciais, e um custo muito pequeno, um dinheiro, muito pouco dinheiro gasto para aquilo que é realmente importante, né? É, só para dar um exemplo, a rodagem da folha de pagamentos do governo federal consome mais de 1 bilhão de reais por ano. Ou seja, Sim. não é o salário do médico, não é o salário do profissional, não, é o salário de quem vai pagar o médico, o salário de quem vai. Porque é um processo pouco automatizado, pouco digitalizado. Você tem carreiras que você não pode realocar dentro da administração pública, né? Você não configura desvio de função, ou seja, você engessou a máquina pública e não consegue sequer prestar um serviço melhor. E outra coisa, Dani, que eu acho muito legal, isso, óbvio, a reforma a nível federal apenas para fazer isso, que é mudar o regime jurídico de contratação. Ó, daí um oi pro Renatão aí, Eu tô falando. vendo aqui, ó, Luizão. O Ó, Daniel tá com o cabelo que nem o Ayrton Senna. o Seninha. Mas eu cortei o cabelo, o pessoal ainda tá criticando um Tá pouco. enchendo o saco. Não, mas Mas assim, é legal, eu gosto, é carinhoso. Eles não podem. mas assim, Dani, E um a abraço gente também tem pra o. turma do Rio Grande do Sul aí que tá. Aí, é verdade. A gente fica com um Estado que só pode contratar de uma única forma, né, o regime jurídico único. E aí, por exemplo, agora na pandemia, talvez fosse o caso, não de fazer licitação para contratar empresas temporárias, etc., mas a prefeitura, o Estado, poder contratar médicos para um projeto. Você não precisa criar um vínculo vitalício com o Estado por Sim, meio de concurso público. Não, vamos fazer vínculo de contratação por 6 meses. Né? Dá para eu o concordo. gestor público esse traquejo de poder alocar o orçamento com mais facilidade, onde mais precisa na hora, né? E não ficar tudo Essa é uma engessado. maneira de dar uma escapada ali da lei enfim, para evitar a contratação de concursados, né? Então, porque isso é um carrego que vai pro resto da vida. São décadas de custo, de uma Exato. estrutura de custos que completamente engessada, né? Então, essa é uma maneira de tentar dar uma escapada. Mas, de novo, ainda assim, não vai tanto na causa raiz, que é o modelo de contratação que é muito ruim, né? Mas eu, Perfeito, eu já perfeito. concordo, eu acho que esses aí já, pô, se eu aumentar a estrutura de capital humano, tal, de pessoal para trabalhar na saúde agora, né, diante da crise, da pandemia, pô, eu com certeza adotaria um modelo parecido com esse, né? E eu acho que também tem um espaço grande para fazer parcerias, né? Então tem lugares em que
a força de trabalho da saúde não está tão demandada. Agora tem outros em que está super demandada, como São Paulo. Então, por exemplo, fazer um programa em, sei lá, de um quase que um, sei lá, um intercâmbio, né, para fazer com que profissionais de áreas menos demandadas consigam trabalhar. Até pode ser uma Perfeito. maneira de aliviar fiscalmente os estados que hoje têm pouca demanda. Enfim, pode ter algum tipo de contratação, é, algum tipo de parceria, né, que possa funcionar bem. A China fez isso, os Estados Unidos está tentando fazer isso também. Então, vários países foram mais ou menos nessa direção, né? Perfeito. Dan, agora eu queria te perguntar um negócio que é o seguinte: a gente está repensando o Estado brasileiro inteiro, né, com a pandemia. Acho que em todas as áreas a gente está vendo que, putz, tem muita máquina, pouco serviço chegando lá na ponta. E eu queria te perguntar da educação, você que é o nosso especialista de educação, quais são as grandes reflexões e as grandes lições que a gente tira da pandemia e pode aproveitar levando daqui para frente, né? Não só em época de crise. Uhum. Então, eu acho que tem uma oportunidade interessante que tem acontecido, porque com a pandemia, muitos professores que nunca utilizaram tecnologia estão tendo que utilizar pela primeira vez. E tem muita gente vendo que, até certo ponto, pode ser positivo utilizar mais tecnologia, né? Então, óbvio que, é, uma sala de aula virtual nunca vai substituir o contato ali com as pessoas, ali a experiência da sala de aula, né? Não é insubstituível. Dito isso, é, a gente pode fazer com que seja uma oportunidade para diminuir a desigualdade na educação. Porque, no limite, né, se perguntar, poxa, mas o que que é que é uma escola boa? Uma escola boa é uma escola que os alunos tenham muitas horas de aula e de aulas de alta qualidade, né? Ah, pô, Uhum. legal, pô, isso é simples, né? Isso é simples. Agora, para conseguir entregar isso é bem difícil, porque tem uma série de problemas estruturais, tem uma série de dificuldades que a gente tem que enfrentar para conseguir fazer com que essas duas variáveis assim funcionem, né? Um dos pontos principais, né, é você ter uma aula boa, significa você ter um professor que consegue fazer com que todos os alunos, depois de uma aula, tenham aprendido, tenham absorvido aquele conteúdo. Isso não é simples, assim, isso é uma atividade muito difícil. Agora, a gente sabe que tem centenas de milhares de professores espalhados pelo estado de São Paulo e milhões de professores espalhados pelo Brasil, né? Então, a gente, no limite, vê que tem, desses milhões de professores, muitos são muito bons e outros não são tão bons assim, porque não tiveram uma formação tão boa, porque são, enfim, eram alunos que tinham notas baixas e que, enfim, tiveram notas baixas no Enem e o único curso, a única opção que estava disponível para elas, para essas pessoas era a pedagogia, tal. Isso é uma realidade no Brasil, né? Então, assim, tem muitos professores que não necessariamente têm vocação para dar aula e por aí vai. E Uhum. isso acaba fazendo com que milhões e milhões de alunos tenham aulas não tão boas assim. A ferramenta, né, de tecnologia pode ser usada como um parceiro, assim, um auxiliar para fazer com que professores bons cheguem a mais e mais alunos, né? Então, e dessa Perfeito. maneira conseguir diminuir um pouco da desigualdade educacional. A segunda Perfeito. variável, né, que é o número de aulas, os números de horas de aulas, né, dos alunos, né, quanto mais melhor, né, é o seguinte, né, o que acaba acontecendo hoje é que por conta do modelo em que os professores são contratados, né, então eles têm que dar aula em duas, três escolas e tem tempo de transporte, enfim, tem uma série de dificuldades. Então, o que acaba acontecendo é que várias vezes os professores não conseguem dar aula, dar várias das aulas que eles têm na tabela de horários deles, né? Então, na tabela de aulas deles. Então, em média, a cada 10 aulas que os professores dão, 3 eles faltam no estado de São Paulo. Uhum. Isso é uma estimativa, ninguém sabe o número exato porque o controle também não é bom, né? Isso é mais um ponto que é bizarro assim na rede de São Paulo, na rede de educação de São Paulo. Perfeito. Então, dado que os professores em algum momento faltam, né, ao invés do diretor liberar esses alunos para o pátio para ficar ouvindo música e por aí vai, é uma chance de fazer com que esses alunos assistam uma aula de um professor bom. Então, se a Secretaria de Educação
tem todas as aulas do currículo gravadas por professores bons e que a turma possa escolher, ou o aluno possa escolher qual professor ele quer assistir, possa avaliar a aula depois, e aí as melhores aulas vão sendo ranqueadas. Então, esse tipo de coisa é um tipo de ferramenta que, né, a Secretaria de Educação está se esforçando para criar, né, a Secretaria Estadual, mas que pode ser uma ferramenta para redução de desigualdade. Mas até lá, obviamente, a qualidade da execução dos serviços públicos de educação é muito baixa. Então, até Perfeito. lá vai ser um momento bem traumático em que, sim, muitos alunos vão ficar de super férias, né? E que não vão ter a oportunidade, assim, de ter o conteúdo básico por estarem em suas casas e porque essas ferramentas aí de ensino à distância e tudo mais têm sido muito mais rapidamente implementadas no setor privado do que na área pública, né? Por motivos óbvios. Outra coisa que eu queria te perguntar de educação é com relação a doações. Eu trabalhei nas últimas semanas num projeto que é o União São Paulo, né, junto com o Edu Mufarrege, e tem uma dificuldade imensa para você fazer uma doação para o Estado. É extremamente burocrático. Isso de cestas básicas no momento de pandemia, né? Tem um outro conhecido meu que está tentando doar máquinas de higienização, mas o grande problema dele é conseguir as licenças para poder registrar a doação, né? E um ponto que eu queria abordar com você é o seguinte: a educa... nos Estados Unidos, você tem muitas universidades que, cara, grande parte da receita delas vem por doações de ex-alunos, né? Por que aqui no Brasil é tão complicado da gente criar essa rede de doações de ex-alunos para as instituições de ensino, né? Para faculdades, principalmente, para as universidades? Então, aí são dois tipos de doação, né, que a gente estava falando, né? Antes, nesse caso aí o primeiro exemplo que você deu é no caso do coronavírus, e o segundo exemplo que você deu é o caso das universidades, né? E o do coronavírus serve para doações para o Estado, né, Isso, de perfeito. uma maneira geral, né? O das universidades, a ferramenta existe e ela poderia já estar sendo utilizada, né? Ela demanda governança, ela demanda uma série de condições que eu vejo que só não são implementadas por conta de barreiras políticas dentro das universidades públicas, entendeu? Então, por exemplo, para um reitor conseguir criar um endowment que funcione de fato, né, que é esse fundo aí de doações de ex-alunos, que funcione de verdade e não uma coisa só para inglês ver, como mais ou menos acontece por aqui, né? Você tem que esse dinheiro não pode ser gerido pela própria universidade, tem que ser gerido por uma organização terceira que tem a administração própria. Ela tem que ter uma governança muito bem feita e para criar isso tem que passar pelo conselho universitário e o Uhum. conselho universitário vai ter ali barreiras do sindicato dos professores, dos sindicatos dos funcionários, que são todos contra qualquer tipo de iniciativa como essa, por vieses ideológicos mesmo. Então, acaba que as resistências das universidades, muitas vezes os reitores querem fazer as mudanças, né? E eu tô lá no conselho da USP, eu, enfim, conheço bem o Sandro da Unesp, o reitor da Unicamp também, o Marcelo, e eles querem fazer essas mudanças, né? Eles estão super afim de fazer várias mudanças que vão modernizar essas universidades, né? Não só as doações, mas também, enfim, várias outras medidas que vão fazer com que as universidades públicas, né, do estado de São Paulo e do Brasil se pareçam mais com as instituições de ensino superior de ponta que estão aí ao redor do mundo e que dão muito resultado, né? Perfeito. Então, só que muitas vezes a barreira principal que acontece, ela é interna e ela é política. E tem sempre envolvido o sindicato, tem sempre envolvido situações políticas dentro das universidades. E isso se deve também pelo modelo de governança das universidades públicas no Brasil, que é bastante politizado e muito pouco técnico. Então, Perfeito. hoje mesmo eu fiz uma votação para eleger qual ex-aluno de Yale, dentre uma lista, entraria para o conselho da universidade. E é isso, assim, eles são eleitos, mas todos eles são de fora da universidade, né? Então, já na USP, não, o conselho universitário é só para pessoas que estão dentro da universidade, com uma ou outra só que é de fora. Então, é um modelo completamente diferente. O conselho da USP tem mais de 100 pessoas, né?
Que conselho que funciona com mais de 100 pessoas? Vira uma assembleia. A Assembleia Uhum. Legislativa de São Paulo tem 94. Né? Imagina você colher a opinião de todo mundo ali, tomar uma Criar o decisão. consenso, né? É possível. Agora, para as doações de um modo geral, uma das coisas que, enfim, pelo menos eu me colocando no lugar de alguém que quer doar, uma das principais preocupações que eu tenho é como vai ser usado esse dinheiro que eu estou doando. Tem que ter uma garantia que ele vai ser muito bem usado, entendeu? E eu vejo dificuldade de enxergar no Estado essa capacidade de ser eficiente, de Essa ser estrutura de transparente. compliance, né? Exatamente. De prestação de contas. Eu gostei muito também da iniciativa do João Amoedo lá, o Colabora Agora, porque até assim, é uma sacada muito boa, porque ao invés de doar cesta básica, cada família recebe um cartão, né? Como um Perfeito. Bolsa Família da vida. E aí isso evita logística para doação, então não precisa entregar caminhão de cesta básica. Isso permite com que as famílias escolham de fato o que é importante para elas. Então você manda uma cesta básica para uma família, pô, chega lá, sei lá, algumas coisas que a família não vai consumir ou que não é prioritário para ela, né? Então ela não tem o direito de escolher o que ela vai querer para ela, né? Então isso é uma sacada muito grande lá desse projeto deles. E, além disso, ajuda os mercados locais a venderem mais, a funcionarem e tal. Então, Uhum. ajuda o pequeno negócio. E até um outro ponto que eu achei bem legal desse projeto lá do João Moedo é que eles querem usar esse cartão depois da crise para virar como se fosse um voucher para escola, né? Para que as crianças, né, daquelas famílias possam estudar em escola particular. Então, tem uma visão, né, de curto, médio e longo prazo e com uma capacidade muito eficiente de entregar resultado. Então, por exemplo, eu fiz uma doação, sei lá, a maior doação que eu fiz até agora foi para esse projeto lá do Colabora Agora, porque, enfim, justamente por Você conta sente da. firmeza, né, no resultado É, do. É o que exatamente. interessa para o doador. É, Agora, Dani, por favor. Vai. não, manda bala, manda bala. Não, eu ia falar, agora, pensando nessa lógica do Colabora Agora, é, a gente teve o Corona Voucher, né, que é um auxílio emergencial. Eu queria entrar nesse aspecto que é uma discussão que muitas vezes causa polêmica. Essa é uma medida liberal ou não é liberal? É uma boa política pública? Por que é uma boa política pública? Então, um momento como esse, né, a gente está numa crise que tem causas completamente diferentes de qualquer outra crise que a gente já teve nas últimas décadas, né? Então, por exemplo, se você pensa na crise de 2008, que é a última grande crise que a gente teve no mundo, ela foi uma Uhum. crise financeira, né? O sistema financeiro colapsou e isso, enfim, gerou uma série de impactos na economia real. Agora, o que a gente está vendo agora, né, nessa crise em específico, é uma crise de saúde pública, né, em que o Estado obriga os negócios a fecharem. Né? Então, isso é uma coisa que não é uma por falta de produtividade das empresas, não é um problema do mercado financeiro, não é nada disso. É simplesmente porque a gente tem que conter uma pandemia. Então, nesse contexto, o que me parece razoável é que também que o Estado, né, execute políticas públicas que vão minimizar o impacto na vida de todas as pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade. Então, se você for parar para pensar, o Estado teria três grandes ações que ele deveria tomar, até para minimizar o impacto na economia, o impacto na vida das pessoas para o médio e longo prazo. Né? O primeiro deles seria a expansão da rede de atendimento de saúde, que é mega importante, né? Então, e eles estão fazendo isso, né? Então, Uhum. estão investindo nos hospitais de campanha, em expansão de leitos de Expansão de UTI, leitos, e perfeito. equipamentos, né? EPI, por aí vai. Então, eles estão correndo atrás disso. Uns com mais sucesso, outros com menos. Uns estão gastando muito para ter um respirador de maneira rápida, né? Então, até O saiu Zema, no inclusive, jornal, né? se Saiu no jornal. notabilizou, né, por conseguir respiradores aí um preço quase metade, às vezes, do que outros governos. Quem que você falou? O Zema, né, Ah, que sim, é. conseguiu um preço quase que pela metade do que outros governos acabaram pagando. Não, ele pagou uma fração.
Só que a questão muito a escala, né, de necessidade e o tempo de entrega. E o dólar também, que quando você compra fora, você está comprando em dólar. E o dólar, enfim, Perfeito. se valorizou diante do real nesses últimos tempos e, enfim, acabou fazendo com que o preço final do respirador fosse bem mais alto. Além disso, como imagina que o mundo inteiro, vamos supor, se você produzisse, sei lá, eu produzisse esses Kindles aqui, né, para ler livro. Só que de repente o mundo inteiro quer Kindle, né? Só que você tem Uhum. uma capacidade limitada de produção. E aí, meu, como o mundo inteiro quer compra assim de milhares de Kindles de uma vez, pô, você começa a aumentar seu preço, você começa praticamente a fazer um leilão para ver quem que vai levar aquilo, né? Então, no limite, é isso que está acontecendo com os respiradores, né? Uhum. Por isso que também os preços estão altos, tal. Mas enfim, tem a ver com o dólar, tem a ver com a necessidade de ser uma entrega rápida. Por exemplo, a USP fez, eles criaram, o pessoal lá da Poli e tal, criou um respirador que é 15 vezes mais barato do que o de mercado, né? Que o pessoal está comprando na China e tal. E aí muita gente pergunta, mas por que que o Estado de São Paulo não compra esses da USP, que são bem mais baratos e tal? Aí você fala, poxa, mas vamos ver, qual que é a capacidade de produção desses do pessoal da Perfeito. USP? É E aí ínfima, né? eles conseguem fazer um a cada 2 horas. Então, se eles querem. O Estado de São Paulo fez uma compra de 550 milhões de reais para comprar 3 mil respiradores, um valor bem alto por respirador. Mas se eles comprassem da USP, ia demorar 9 meses para produzir, entendeu? Então, como precisa agora, então a demanda é agora. Então, assim, essa é a primeira responsabilidade do Estado. É expandir toda essa questão de tratamento de saúde. A segunda é justamente dar um suporte para quem trabalha de forma informal, né, com trabalho informal, ou quem está numa situação de maior vulnerabilidade. Eles precisam de algum Uhum. apoio logo porque eles passaram a ter zero fonte de renda, né? E o terceiro Perfeito. ponto é um auxílio para as micro e pequenas empresas que não têm capacidade de caixa ou não têm capacidade de se sustentar por um longo período de tempo. E a gente está vendo que, cara, mesmo com empréstimo, mesmo com suporte assim do governo, cara, tem muita empresa quebrando, muita empresa. É, Eu tenho visto a assim, tá estimativa é que assustador. 40% das empresas que fecharam não voltam a abrir as portas depois depois que a quarentena e o isolamento forem suspensos, né? Ou seja, Eu tava falando com um amigo que tem uma escola de educação infantil. E ele falou que só na última semana ele tem 90 alunos. Só na última semana ele perdeu 25. Então os pais estão, sabe, desmatriculando, porque, poxa, ensino à distância para criança, sabe, não funciona tão bem. E os pais também estão perdendo renda. Então, cara, tá todo mundo apertando o cinto e tiraram as crianças das escolas. e, Várias escolas estão quebrando. Mais de 20% do setor já foi embora. e uma coisa importante para o pessoal ter em mente, né, Dani, que a empresa não necessariamente quebra porque tem muito prejuízo. Ela quebra por falta de fluxo de caixa. Ou É, seja, 1, 2 meses que não conseguiu pagar o fornecedor, que você já vai ter que fechar as portas. Não é porque vem 3, 4 anos consecutivos de prejuízo. Né? Na verdade, é às vezes um tropeço que faz a empresa ter que fechar. Agora, aproveitando essa toada que a gente está indo, Dani, eu queria falar, pensando agora no pós-pandemia. Né? Acho que já vem se formando aí um pacto pela nova economia. Então tá olhando para a retomada do emprego com liberdade econômica, muito mais liberdade econômica, né, desburocratização. Então hoje o Estado obriga o comerciante a fechar suas portas e é no mínimo desesperar que daqui um mês, quando o comerciante puder abrir de novo aí o seu comércio, ele não ter que enfrentar uma fila de órgãos, uma fila de carimbos, né, para poder retomar suas atividades. Então, acho que como que você mais do que tem nunca visto nós. isso, Bolini? Você acha que, de fato, pode ter um pouco de afrouxamento, né, em fiscalização ou uma facilitação aí para os empreendedores? Assim, você acha que isso pode acontecer? Assim, você tem visto isso? Eu acho que primeiro vai acontecer não por força de vontade política, mas por força da realidade, né, Dan? Eu acho que essa pressão vai vir do desemprego em massa, vai vir
de quem já está no limite do caixa e precisa trabalhar horários ali onde, de repente, você tem alguns comércios que o horário é determinado, né? Não pode abrir antes de tal horário ou fechar depois de tal horário. Eu acho que a tendência vai ser fazer uma vista grossa, porque a realidade vai se impor. Sim. E a partir daí, eu gosto muito daquele economista, o Hernando de Soto, que ele fala, cara, se a gente não adaptar as leis para a realidade, vai todo mundo ficar fora da lei. Simples assim. Sim. Né? Sim. Então eu acho que a regularização pela lei vai vir por força da realidade. Ainda aproveitando que nós vamos ter eleição municipal, então o assunto vai estar muito forte. Né? E vai ser a Eu torço para que oportunidade. esteja certo. Porque ao mesmo tempo, assim, eu vejo o pessoal, o governo do estado multando um monte de, assim, um monte de negócios, assim, que acusando de preço abusivo. Cara, assim, Uhum. é uma loucura também o que acontece também com relação aos produtos de EPI, né? Então, eu não sei, você acha que não pode ter também uma intervenção ainda maior em alguns setores assim do estado? Eu gostaria que Com o que você cer- falou assim se tornasse realidade, com certeza. é. Inclusive é um Eu ótimo acho que nós momento vamos ter para. essas. Eu acho que, Dani, eu acho que nós vamos ter essas duas forças, né? A realidade tentando se impor ali, e isso acho que vai se manifestar em grupos políticos tendo maior destaque. Então, grupos políticos falando pela flexibilização, falando por desburocratização, acho que tendem a ter maior apoio dessa parcela da sociedade. Mas, Uhum. por outro lado, o que você falou é muito importante. As forças de crescimento da intervenção do governo, nesses últimos meses, perderam o controle, né? Perderam o controle. Então, por exemplo, o governador Dória, que se diz liberal, né, pô, comemorando porque mais de 60% dos negócios que vendem EPIs foram multados por preços abusivos, sabe? Meu, como assim, sabe? Sim, Isso não faz sentido nenhum, né? Essas medidas que o Bruno Covas está tomando, mesmo que o Dória tomou é, tomar toda a produção o de confisco máscaras da lá da produção, né, TV, de máscaras. não, isso assim é um negócio inacreditável, né? Eu acho que é, você vai ter a ascensão de grupos políticos, porque se você olhar para a opinião pública, ela já está um pouco refletindo a percepção negativa dessas atuações. Né? Uhum. Muita gente aí falando, pô, ditadória, Bruno Covas está no gabinete, não sai para a rua para ver. Então acho que já começa a ter esse consenso político se formando na sociedade. Agora o que a gente precisa é canalizar isso para grupos políticos, né? E fazer Eu isso virar acho que voto nas eleições, né? esse é o desafio. E como é que Esse é o você desafio. acha que tá rolando isso daí das eleições e tal? Como é que você tem visto aí que data que vai ser? Como que você acha, você espera que seja aí a campanha? O pessoal Um abração é tem só um abração opiniões. pro Adriano aí que tá aí, de Joinville, Oxe, pré-candidato à manda. prefeitura lá, o futuro prefeito de Joinville. Se Deus quiser, prefeito É, Adriano. não sei se pode falar isso hoje. Não tá uma multa não, né? Acho que não. Bom, agora já Nós foi estamos então. apoiando. É, é só não pedir voto, né? Inclusive a legislação eleitoral diz que você pode manifestar apoio, pode promover a pessoa, mas não pode pedir voto. Boa. Mas assim, Dani, eu estou vendo que, por enquanto, tem opinião para tudo que é gosto. Né? Tem opinião de que vai manter as eleições, tem opinião de que vai jogar para dezembro, tem opinião de que vai estender as Tem mais eleições. dias, né? 4 dias de eleições, né? Na Índia, acho que as eleições duram algumas semanas, então esse seria um modo de você dar um espaçamento para não haver aglomerações, né, nos colégios eleitorais. Eu, particularmente, Dani, eu acho que vale a pena esperar aí até o fim desse mês, que o Barroso vai assumir o TSE, né, e aí para a gente ter uma diretriz clara com segurança jurídica. Que Sim. hoje, para mim, tem tudo que você quiser, tem. É só escolher a sua manchete preferida, né?
Sim, sim. Agora, tendo uma campanha que com menos oportunidade para encontrar pessoas, assim, você não acha que. Qual que você acha que isso vai ter o efeito sobre as chances de ter uma renovação política maior ou menor? E da gente do novo, né, conseguir fazer nossa mensagem ecoar mais para longe na sociedade? Eu acho que o novo, por ser muito digitalizado já e ter esse know-how, ele sai na frente dos outros partidos. Principalmente se a gente for comparar com partidos de base, por exemplo, o PT, né, um partido tradicional de base sindical. Eu acho que o momento acaba favorecendo muito mais o modus operandi do novo do que o modus operandi do PT. Né? Por outro lado, eu também vejo que vai todo mundo migrar para a internet. Então pode ter uma poluição de todas as redes sociais que faça talvez que tenha um movimento inverso, né? As pessoas de repente param de olhar um pouquinho para as redes para olhar mais para suas redes individuais. Então, o WhatsApp, o grupo do bairro, o grupo do condomínio, o grupo do sindicato, da empresa. Né? Então, eu acho que a gente está favorável para a renovação, para o pessoal que vem desses últimos anos, né, saindo dos meios digitais, mas eu não tomaria como uma verdade absoluta. Né? Eu sei como que Eu você. acho que assim, de fato, eu acompanho os políticos tradicionais, assim, né, na Assembleia e tal, e eles têm uma dificuldade muito grande de se digitalizar. E se elegem com base naquele cabo eleitoral que joga na planilha ali, que diz quanto voto vai trazer para o Uhum. candidato e recebe um dinheirinho conforme os votos que ele vai conseguir trazer no final de contas. Um dinheirinho que eu digo, tipo, a conta não fecha, né? Se gasta Sim, muito mais do que o teto da. do que o declarado. é, Exatamente. Então, essa é a realidade de boa parte dos políticos no Brasil, né? Então, eu vejo que esses caras, se tiverem que talvez o trabalho desses cabos eleitorais aí não seja mais tão assertivo e esses políticos tradicionaisões assim vão ter menos chances mesmo. Então, talvez seja por aí. Agora, por outro lado, quando você olha quem que tem força na internet em termos de renovação política, a gente é bastante, né, digital, tal, a gente é novo, tal, mas assim a gente não é tão conhecido, né, na internet. Então, Uhum. você olha, por exemplo, um da Bolsonaro, cara, aquilo ali é gigantesco. Os deputados da Assembleia que tem mais uma vertente assim de trabalhar com segurança, que são policiais, tipo Coronel Telhada, o Conte Lopes, esses caras têm tipo meio milhão de seguidores, tá, sabe, no Instagram, uma loucura. Então você olha para esses caras assim, sabe, pô, como é que chama? A Carla Zambelli. Carla Zambelli teve, pô, menos da Perfeito. metade dos votos que eu tive na eleição. Só que, cara, tipo, ela bombou na internet. Agora tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram e tal, porque é Bolsonaro, é não sei o que lá e tal. Então, é uma onda muito grande, né? Então, eu acho que vai acabar favorecendo muito. Eu, pelo Perfeito. menos, tenho sentido bastante o efeito, assim, né? Eu tô dando mais porrada agora, pô, porque, meu, depois do Moro e tal, pô, tenho perdido bastante seguidor, assim, visto que o pessoal tem Uhum. ficado bem bravo, assim, até comigo. Então, é bem interessante, assim, o quanto que os caras são, assim, fortes na internet. Até, eu não sei até onde é robô, até onde é gente de verdade, né? É Mas, militância mesmo, né? é, Agora, Dani, uma outra coisa que eu quero te perguntar, o teu feeling aí, teu sentimento das eleições, que a gente vai colher daqui a uns meses. Pautas. Você acha que pessoal com pauta da saúde, com pauta de saneamento básico, tende a ascender, agora tende a ganhar relevância, ou você acha que daqui a pouco a pandemia já vai ter normalizado aí, a gente já vai ter se você diz em acostumado termos nesse novo. eleitorais, para as eleições Isso, o desse que ano? você acha que o assunto que vai bombar para a eleição? Olha, saneamento básico nunca é um assunto que bomba para eleição, né? É um assunto Com certeza. importante, mas não é. Assunto que bomba para eleição geralmente são assuntos menos importantes, né? Então são coisas que você nem vai ter que, sabe, trabalhar.
sabe, são assuntos que são polêmicos, que tentam transparecer sua visão de mundo, mas que você não consegue fazer muita coisa. Então, por exemplo, qual que é a sua opinião sobre aborto, né? Tipo, uma coisa que sempre me perguntavam na campanha. Olha, tipo, sério, eu não tenho condições nenhuma de legislar sobre isso, entendeu? Isso não faz Aham. parte do escopo de um deputado estadual. Então, assim, em primeiro lugar, né, são coisas que a gente não consegue fazer nenhum ponto, sabe? Não tem nenhum tipo de ação direta que possa alterar ou manter o status quo, né? Agora, eu acho que pode ser, sim, que eleitoralmente pessoas ligadas ao setor de saúde, médicos, enfermeiras, tal, sabe, grandes histórias, assim, de pessoas que estão se dedicando para isso, pode ganhar uma força maior, assim, né? Que talvez em 2018 tenha sido para a segurança, né? Então agora Exato. realmente saúde pode estar bem mais no centro. E eu acho difícil as pessoas esquecerem a quarentena, sabia? E a pandemia. Primeiro É, porque, sinceramente, eu acho que vai demorar ainda mais tempo, entendeu? Para a gente voltar a ter uma rotina, a ter um estilo de vida parecido com o que a gente teve antes da pandemia, cara, vai demorar ainda, entendeu? Porque querendo uma coisa ou outra vai ficar no meio do caminho. Então, por exemplo, eventos, fazer um show, tal, cara, esse ano não vai rolar. uhum, Acho que vai ser perfeito. só pro ano que vem e, sabe, pô, tem muita gente que acha que talvez em julho ou agosto as escolas comecem a voltar, sabe? Não sei também. Eu não sei, a gente realmente tem que melhorar muito o nosso preparo para conseguir voltar a funcionar de uma forma mais próxima da realidade que a gente tinha antes, entendeu, Bolinha? É, mas, enfim, eu acho que esse ano, 2020, está definitivamente marcado pela pandemia e vai demorar um tempinho ainda. É, e isso vai impactar com certeza nas eleições. O que que você tem visto assim? O que que você acha? Exato. Eu tenho um palpite muito forte pelas pautas da saúde, né? Óbvio que aqueles assuntos bombásticos, em geral da pauta dos costumes, né? Sempre vão favorecer uh, o, o cara que vai atrás da polêmica, né? Com certeza. Ó, o Rafa aí tá Agora, falando, tem que voltar o Rap 30 o, aí e tal. Pois é, né? Nossos happy hours é, aí do novo aí tem que voltar em algum momento, em breve. Tomara aí. exatamente, todo dia 30 a gente tem o famoso Rap 30 e o Happy Hour do novo. O Lucas É, perguntou aqui rapidinho, só até se eu vamos vou lá. votar no Mamãe Falei para prefeito. Eu vou votar no Felipe Sabará, que é candidato do Novo. Gosto muito do Arthur. Até falei com ele hoje e tal, conversei. Mas, pô, e pela forma, né, com que a gente trabalha, né, nossos valores, nossos princípios. Alô, Oi, Dani? oi. Tava Aí, travando um pouco, né? Mas desculpa, eu te interrompi, Bolini. imagina. Você tava falando da saúde nas eleições aí? Exato, eu acho que a gente vai ter essa pauta, assim, para além das polêmicas e das mitadas na internet, eu acho que a gente vai ter uma taxa maior de médicos e profissionais da saúde nessa área. Eu espero muito o tema de saneamento básico passar a ser mais abordado, né, Sério? Daniel? É um tema que eu particularmente trabalho bastante. Aqui a gente está pesquisando muito em como universalizar água e esgoto na cidade de São Paulo, porque você pega comunidades onde a água chega 2 a 3 vezes por semana, Sim. né? E aí a recomendação básica da pandemia é o quê? Lavar as mãos. Ou seja, como é que você espera que essa família vá passar por uma pandemia onde o básico não consegue ser atendido, Sim. né? Aí, aí nós vamos chegar daqui a pouco, já janeiro já está aí, nós vamos ter enchentes, vamos ter Que é todo alagamentos ano de igual, né? novo, que é todo ano a mesma coisa, e em regiões onde você não tem a coleta e o tratamento de esgoto, o que acontece? Em geral vai para o córrego perto da comunidade, dá o alagamento, dá aquela chuva mais forte, sobe a água e o pessoal perde as casas não só para a água, mas para o esgoto,
que invade as casas, né? Sim. Pô, todo ano aqui no Brasil são 15 mil pessoas que morrem de doenças decorrentes, né, da falta de saneamento. E eu espero que a pandemia tenha pelo menos sensibilizado as classes políticas, né, e os consensos políticos para a necessidade da gente apressar a agenda do saneamento. Boa. Não, bem legal. É, E aí, eu torço para que essa seja uma agenda aí que entre mais forte em termos eleitorais. Eu acho que, pô, é bem importante, porque é um dos assuntos mais importantes, assim, no Brasil, é uma agenda medieval, né, que a gente ainda lida no Brasil, exato, e que tem que exatamente. ser resolvida aí o quanto antes. É, então, pô, E, tomara que as pessoas passem a olhar mais para esse tema. Eu tava dando perfeito. uma olhada E, aqui, fala aí. o Eric tava falando, fazendo uma crítica, que eu tenho dado umas. Feito críticas, né, à magistratura, né, aos juízes e tal. Então, assim, porque, de fato, né, entra naquilo que a gente falou no comecinho, né, do problema de reforma administrativa que a gente tem que ter no Brasil, e isso pega na veia no judiciário, porque o judiciário, a média salarial é muito alta, tem, assim, muitos profissionais, juízes, tal, com super salários, que estão acima do teto, porque recebem um monte de penduricalhos e tal. Isso. Então, o meu ponto aqui, Eric, é que primeiro que tem a questão dos penduricalhos, que são uma forma de burlar o teto do salário, Constitucional do o salário, teto né? constitucional. Então esse é um ponto muito importante. E o segundo, cara, eu torço para ver um dashboard de produtividade desses profissionais, né? Eu, enfim, conheço várias pessoas que trabalham no judiciário e os relatos são sempre muito parecidos das cargas de horário de trabalho bastante leves dos juízes, assim, de vários, da maioria deles, tem vários que são dedicados, né? Mas tem muitos que não são tão dedicados, então vão lá, passam pouco tempo realmente ali no trabalho, entregando. Muitas vezes é a equipe que acaba fazendo todo o trabalho, ele está ali mais para assinar. Então, eu quero ver muito um dashboard de produtividade do judiciário para fazer valer, se ele está realmente conseguindo fazer valer o dinheiro que a gente coloca ali. É bem importante isso, porque de fato é um investimento muito grande. O orçamento para o judiciário no estado de São Paulo sempre aumenta. E é sempre aquela coisa, né? Qualquer medida que afete o judiciário, eles vêm com a faca no pescoço nos políticos. E como a maior parte dos políticos tem, enfim, flanco aberto, né? Já fez alguma coisa Exato. errada aqui e ali, eles usam isso como poder de barganha e aí já vira opinião dos políticos e acabou, entendeu? Então, é uma coisa que, tipo, é muito complexa, né? Parte, é óbvio, culpa da sociedade de eleger deputados que já têm um passado aí meio nebuloso, mas a gente não pode fazer com que a sociedade vire refém de um grupo que se organiza tão bem e que tem tanto poder em cima dos políticos, né? Então, esse é o meu ponto principal, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma reforma muito grande e que mude a forma como o judiciário funcione, né? Muito mais digitalizado, com muito melhores indicadores de produtividade, com muito mais fiscalização se os profissionais estão de fato indo trabalhar, com ponto, enfim, como qualquer empresa faz, né? Perfeito, Dani. E Boa. o Estado brasileiro é uma história, né, de corporações que usam do seu poder de barganha para comer uma fatia maior do orçamento, É, né? E assim a gente vai de corporação em corporação, e o orçamento todo vai sendo comprometido, né? Então, claro, isso acaba acarretando num ambiente de negócios sempre mais burocrático, mais complexo, que vai atrofiando a produtividade brasileira. Então, a gente tenta acomodar todo mundo, né, nas zonas de conforto, e vai atrofiando o país como um todo. E no sim. final, então, a indústria automobilística, né, é um grande exemplo disso. A gente foi dando aí concessões para proteger a indústria, etc. E acabou tendo uma dependência que hoje é uma ameaça para a própria indústria, né? Dani, já finalizando aqui Boa. a live, que já faltam alguns segundos para gente ser cortado, vou fazer uma coisa que eu aprendi com o Poit, que é desativar os comentários para o pessoal tirar print, Boa. aí reposta, marca você, me marca, que a gente
reposta todos os Fechado. comentários. Eu vi ali nos Beleza? comentários também um pessoal falando lá sobre que eu falei enfermeiras, e aí o pessoal fala, pô, mostra que você não sabe sobre a classe e tal. De fato, eu não sou especialista em saúde, né? E talvez tenha algum termo mais preciso que eu possa usar aí. Se puder depois me falar, me manda um direct depois aí que eu gostaria de aprender. Perfeito. Valeu, Dani, obrigado aí, Bolinão, pelo convite, pela ótima live. live. Olha só, pessoal, também sigam aqui quem